a você que está assistindo o programa Voz do Navegante, Setor Pesqueiro em Pauta, através do nosso site www.avozdonavegante.com.br ou pelo Facebook.com/Setor Pesqueiro, ou também pela TV BR, canal aberto, aqui em Itajaí e Joinville. Hoje o programa Voz do Navegante, Setor Pesqueiro em Pauta, traz as espécies quase ameaçadas de extinção. Tem o Fernando, vice-presidente do Sindip, esteve presente no Conabil, onde foi mostrado, foi exibido um relatório onde mostra as espécies quase ameaçadas, que são algumas: congrio rosa, linguado, abrótia, merluza, namorado, algumas delas, anchova e, pasme, a tainha. A nossa tainha. Isso é uma suposta pesquisa, porque aqui ninguém assinou nada, não se mostra como foi feito. Como diz o Fernando e o Giovanni lá no Sindip, não se mostram as fichas, e nem quem está assinando essas fichas. A impressão que dá é que o cara senta numa mesa e começa a estipular normas, regras. Quem pesquisou? Quantas viagens foram feitas? O que foi feito? Como foi feito? Quem é o responsável? Qual é a equipe que é responsável? Isso não precisa divulgar, não precisa saber. Bom, nós entrevistamos então o Fernando, que falou a respeito disso. Com o Giovanni nós abordamos esse assunto e alguns outros, como por exemplo, as ONGs. Por que as ONGs têm tanto poder junto ao governo federal? Por que isso? Por que a Petrobras, ao invés de buscar o setor diretamente, por que tudo quanto é camiseta dessas entidades, todas elas são patrocinadas pela Petrobras? Por que a Petrobras não vai buscar o setor na fonte? E ali sim, estipular regras, normas, estabelecer padrão, estabelecer pesquisa, quem vai pesquisar, como vai pesquisar, mas com o setor regulando isso. Por que não? Afinal de contas, isso aqui é Brasil, tem que ser feito por nós aqui. Não, tem ONG de fora, isso, aquilo acontecendo, e todo mundo dá o pitafu. Todo mundo põe sua colher torta nesse negócio. E a Petrobras bancando. Eu acho que o desenvolvimento a conservação tem que estar muito bem conectada com o desenvolvimento, com a exploração. Mais uma vez eu digo, esse planeta tem que ser explorado pelo homem. Não adianta a gente conservar. Quando se fala assim, parece que o homem é um ignorante falando. Não. Tem que haver conservação, mas tem que haver uma conservação direta, relacionada diretamente com a economia. Não pode se pegar e se colocar um relatório desse, colocando a tainha, anchova, a brótia, a merluza. Isso é alvo de pesca. Isso é alvo de pesca. Não pode fazer isso. Isso tem que ser estudado de maneira séria. E não é com 10 dias, 15 dias, 20 dias, um ano. Isso tem que ser muito bem estudado. E com o setor economicamente envolvido nessas pesquisas. Senão, essas ONGs estão... Tem coisa... Olha, por que esse poder? Por que esse poder? Por que a verbinha tem que entrar através de uma ONG? A troco de quê? Mas, enfim, vamos seguir o baile. Fernando, você esteve na Conabil. Quais as novidades que foram discutidas lá? Foi o 18º Conselho Extraordinário de Biodiversidade, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente com algumas entidades. O tópico discutido foi lista de animais ameaçados de extinção, de fauna ameaçada de extinção. E, para desespero do setor, a maior parte desses animais que eles estão colocando hoje em dia na lista de extinção são o que nós hoje utilizamos como recurso pesqueiro, certo? Infelizmente, não foi divulgado lá como que se chegou à conclusão que esses recursos que nós estamos pescando abundantemente ainda estão ameaçados de extinção, né?
Não foi divulgado, mas eu fiz uma apresentação de como o setor encara isso, porque afinal de contas, no ano de 2009, quando foi feito o Ministério da Pesca, foi sancionada a Lei 11.959, que diz que os dois ministérios devem praticar a gestão pesqueira em conjunto e com participação da sociedade civil. E pelo que nós estamos entendendo, pelo nosso entendimento, o Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio, está trabalhando unilateralmente, simplesmente produziu uma enorme lista, que acho que tem perto de 90 espécies já que vão ser consideradas proibidas. Diga-se a isso todos os elasmosbrânquios, cações, arraias. Todos alvo de pesca. Todos eles são recurso pesqueiro hoje, a não ser o cação viola e o cação anjo, que já foram listados também como ameaçados em 2004 e são extremamente abundantes. Nós estamos jogando muito peixe fora. Se continuar se reproduzindo assim a raia viola, acho que ela vai crescer patas e vai começar a disputar o espaço aqui com a gente, aqui na cidade, no continente. Isso é fato. Infelizmente, gente, nós não tivemos acesso. O Ministério da Pesca colocou um documento para o Ministério do Meio Ambiente solicitando como que se chegou com os estudos que levam à conclusão do ICMBio de como essas espécies estariam ameaçadas hoje, que pelo que foi divulgado, são pelos critérios da IUCN. Mas como é que se chega nos critérios da IUCN se não se faz vistoria de abundância, não se faz avaliação de estoque, que seria... o que seria avaliação de estoque, para quem é leigo na linguagem? Seria definir o inventário de quantos indivíduos existem em cada espécie. Então, isso parece que não é feito, ou não é divulgado, nós não estamos tendo acesso a isso. E, na verdade, o que nós estamos vendo é que, ocasionalmente, temos grandes capturas desse tipo de cação, ou daquele, ou de arraias. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Gaúcho. Se nós entrarmos hoje no Alice Web, no site do MDIC, nós vamos chegar à conclusão que o Brasil é um exportador que exporta anualmente 2.500 toneladas de carne de arraia, o que representa perto de 7 a 8 mil toneladas de arraia capturada nessa região sudeste-sul, tendo em vista que arraias do meio do Brasil para o norte e nordeste são para consumo interno, porque o povo da Bahia tem como a muqueca de arraia como um dos seus pratos prediletos, né? Isso já é parte do folclore divulgado até por Jorge Amado há mais de 50 anos atrás. E o Ministério da Pesca, nessa situação toda, qual é a posição que ele toma? Não, o Ministério da Pesca protestou veementemente e encaminhou um documento solicitando as informações que levaram o ICMBio a chegar a essa conclusão dessa lista de espécies, né? Quando é que a gente tem essa suposta, vamos chamar, solução, então? Não sei. Estamos apreensivos. Até esse imbróglio desenrolar, não se pesca? Não. Por enquanto, nada foi publicado. Por enquanto, o que não se pesca é só o que está listado no anexo 1 da IN5. Se publicar de uma hora para outra, como as coisas acontecem, acontece o quê com as embarcações? Não sei. Realmente, o que eu acho que o que acontece, um presidente tem um pouco a ver, os dois presidentes dos sindicatos aqui de Santa Catarina, tanto do setor produtivo quanto dos pescadores, é que vão tomar a decisão do como o setor vai reagir, porque isso inviabiliza as frotas de trabalharem. Eu estou te perguntando isso porque normalmente as coisas acontecem do dia para a noite. Se isso já está sendo ventilado, não fica longe de uma hora para outra, como já aconteceu algumas vezes, de o outro dia tem que cumprir. Inclusive criminalizando quem está no mar, né? Isso aí, se publicar do dia para a noite, quem estiver no mar e estiver trazendo qualquer uma dessas espécies, vira criminoso instantaneamente. Está tendo uma reação do ministro Eduardo Lopes, está tendo uma movimentação e parece que ia ser levado o caso à Casa Civil. Voltamos então agora com Giovanni Monteiro. Giovanni, no primeiro bloco, o Fernando
disse que lá no Conabil a coisa, até vetando alguns técnicos nossos aí, a coisa ficou meio complicada. E que essas espécies eles são alvos de pesca e querem entrar na lista de espécies, colocando uma espécie protegida, e não, parece-me que não tem pesquisa nenhuma, com exceção das pesquisas do Univale, nenhum pesquisador embarcou para isso. Se acontecer, foi a pergunta que eu fiz para o Fernando, e ele passou a bola para ti, se acontecer por um acaso, já está sendo ventilado a proibição disso, se acontecer como já aconteceu, de uma hora para outra, e sair uma IN, qual é o passo que tem que ser dado pelo setor? Bom, obrigado Espaço Gaúcho, TVBE e a Voz Navegantes. Se eles forem ao extremo, a gente tem que ir ao extremo, Gaúcho, simplesmente isso. Uma coisa são espécies ameaçadas, outra coisa são recursos pesqueiros. E recursos pesqueiros tem que passar ao Ministério da Pesca. A lei é bem clara, 11.959, ela tem que, quem é o coordenador do processo, é o Ministério da Pesca. Eu faço a pergunta, esse ICMBio passou para o Ministério da Pesca? Que pesquisa fez? Apresenta as fichas. Foi pedido para apresentar nessa reunião do Conabil as fichas das espécies ameaçadas de extinção e não apresenta. Que embarques foram feitos? Em que pesquisa foi feito? Fichinha de, está em extinção, está em extinção? Pois foi o que o Fernando falou. A informação tua, como presidente do Sindip, quantas viagens foram feitas para essa pesquisa quantos pedidos foram feitos e quantas viagens foram realmente efetivadas para eles colocarem isso na mesa e decretarem que essas espécies estão em extinção? O Gaúcho, foram dezenas, milhares de espécies em extinção colocadas. Vamos falar em recursos pesqueiros? Recursos pesqueiros são recursos pesqueiros. Mas só que não se apresentam as fichas. Já aconteceu esse episódio há 10 anos atrás, da AN5 em 2004, onde colocaram várias espécies em extinção sem pesquisa. Recomendações da IUCN, se nos Estados Unidos estava em extinção e de repente um pesquisador aqui botou uma recomendação e foi Jardim Botânico e do Rio de Janeiro, uma série de coisas e pesquisa não foi feita. A gente engoliu o goela abaixo. Aconteceu há 2 anos atrás no Pan Tubarões, as fichas estão aqui, fizemos pesquisa, até hoje não apresentaram. E vai ser, querem fazer o mesmo golpe? Isso não é gestão pesqueira, isso é chantagem. Nome de chantagem. São mentiras sobre o setor pesqueiro, mentiras sobre os recursos pesqueiros. Eu, de novo, convido qualquer pescador a sair com nossos pescadores a bordo das embarcações e vamos verificar realmente se as espécies estão em extinção. Comprovado e publicado agora pela Univale. Raia Viola, a grande recuperação dos recursos. Sardinha, chegou ao ponto do Conabil, ridículo do Conabil, de sardinha dado insuficiente. Superprodução, mais de 100 mil toneladas nesses últimos anos. A frota parando porque a indústria não consegue absorver toda a produção nacional. Superprodução graças a períodos de defeso. Isso sim é importante. Isso tem que ser implantado na gestão pesqueira. Pesquisa, tem que ser períodos de defeso, que época esses recursos estão em reprodução, nós temos que respeitar os períodos de reprodução. Essas são normas que a gente teria que engolir, que a gente vê a grande sucesso na sardinha, no camarão rosa, nesse recurso, Gaúcho. Bom, vamos aguardar então para ver o que vai acontecer agora com essas espécies, supostamente então, em extinção. Eu acho importante, o Ministério da Pesca, os técnicos contestaram, espero que a ministra Isabela tenha um bom senso de não prejudicar todo o setor pesqueiro nacional. Eu já alertei na semana passada e garanti aqui, reforçar aqui o apoio da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a presidência Cátia Abreu, e o presidente da CNP, a Comissão Nacional de Pesca, o Leme. A voz que a pessoa deu ao Fernando levantar e defendendo o setor nacional inteiro. E depois, na terça-feira, a grande mobilização do presidente Fernando, do grande presidente Armando Burri, e do Abrão Lincoln, que fizeram a movimentação de sensibilizar as pessoas. O Ministério da Pesca estava presente na parte da manhã, junto com o ministro, na parte da tarde foram ao Congresso e tentaram falar com a ministra Isabela para que se resolva isso, se faça pesquisa, porque tem uma reunião dia 4, nós estamos apreensivos com isso, mas a gente espera o bom senso da questão do Ministério do Meio Ambiente. Parece-me que o ministro Eduardo Lopes tomou a frente e foi incisivo. Parabéns, ministro.
mais uma opinião desse apresentador aqui, é que isso só vai se resolver quando aquela coisa que nós falamos a frase inclusive foi do nosso presidente aqui: cachorro com 2 donos morre de fome. Bom, IN7 foi resolvido? IN7 foi publicado na sexta-feira retrasada, enfim, norma importante, que já protegia, só para deixar claro, protegia sim já os albatrozes há vários anos, essa norma do Brasil, mas publicou uma espécie ameaçada que é o pescador, né? A grande verdade é isso, que vários pescadores e vários associados, Kowalski, Trovão e no Rio Grande, vários pescadores foram acidentados por causa das ponteiras, e ficou 1 ano e meio para definir isso, mas finalmente, ponto final, decidido isso. Mas no CPG de atum tiveram várias novidades. Eu ia chegar lá. Mas a correção, há 2 anos, a correção da IN10, que é o erro do Ministério da Pesca e do Ministério do Meio Ambiente, né, o absurdo de espinhel de superfície ter cação-bagre, ou cavalinha que se pesca de cerco, né, ou arraias, vários tipos de arraias que se pesca no arrasto demersal, e estão no superfície, engraçado, né? Então, eles são coniventes com o erro, mas o Ministério do Meio Ambiente, né, a informação que tem, e nós temos isso oficializado, que o Ministério do Meio Ambiente só aceitava corrigir, nós temos por ofício, corrigir a IN10 se tivesse restrições à pesca de arrasto. O que tem a ver uma coisa com a outra? A grande verdade, não existe gestão pesqueira do Ministério da Pesca e Meio Ambiente. Isso é chantagem do Meio Ambiente com o Ministério da Pesca. Toma esse, pega esse, pega esse, pega esse. Chegou ao ponto de ao cúmulo, não. Nós temos que corrigir. Mas não podemos corrigir, já vemos com o anzol circular. Nós somos um grande parceiro do Projeto Tamar. Sou a favor, que evita realmente, facilita o trabalho, que ninguém quer capturar uma ave, ninguém quer capturar uma tartaruga. Há mais de 2 anos e meio se fala em corrigir a N10, mas aí tem a chantagem, não deixa. Não, mas agora nós temos que implantar um anzol circular. Peraí, gente, a gente discutiu agora 1 ano e meio o Toreline, né, para as aves. A gente não vai corrigir as permissões, então chega ao ponto do absurdo, Gaúcho, né, de querer só restrições, eu chego a ter que falar. Então vocês querem aves, vocês querem tartarugas, querem tubarões, que eu não uso a palavra tubarão, porque a gente usa cação, porque a gente consome o cação, e só para lembrar, em todo o Brasil, em todas as modalidades, o Brasil captura 7 mil toneladas, em todas as modalidades, mas importa 40 mil toneladas de carne, porque é consumido no Brasil. Só para lembrar, parabéns à dona Ana Cláudia, minha esposa, que hoje ao meio-dia fez um caçãozinho ensopado, que foi um espetáculo. Chega. Convenção, né? Convenção usou uma curiosidade assim.